Boa noite, gente, tudo bem? Eu saúdo a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. E o povo se revela, né? Gente, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 41, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 41. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 41. Bom, eu quero falar algumas coisas antes de começar. Eu agradeço a Deus a oportunidade que está aqui diante de vocês, podendo compartilhar mais uma vez aquilo que Ele tem queimado no meu coração. Só Jesus e a minha família sabem o quanto é importante e o quanto é desafiador estar aqui hoje, especificamente hoje, porque nós passamos por foi o pior, até então, o pior momento da minha vida. Para quem não sabe, eu perdi a minha mãe há umas 2 semanas atrás, e eu tinha que falar isso aqui, é só o Espírito Santo que é capaz de fazer o que está acontecendo aqui hoje. De eu estar de pé diante de vocês, agradeço a Jesus pela bondade dEle, e pelo cuidado dEle com a minha vida, através do Espírito Santo e através do corpo dEle, que é cada um de vocês. Eu agradeço cada mensagem, cada abraço, cada oração, cada WhatsApp ao decorrer do dia, em momentos que foram difíceis e ainda são, e em momentos que foram muito, muito, muito difíceis, eu não tive sozinho. Em nenhum momento tinha algum de vocês cuidando de mim, me mandando uma mensagem, mandando uma palavra, liberando algo sobre a minha vida, orando por mim. Eu me senti fortalecido, eu me senti amado. Eu confesso que não sabia muito bem como lidar quando as pessoas passavam por isso, por uma perda grande. A gente fica, aquela frase, eu não sei o que dizer, e não tenho o que dizer, não tenho o que dizer. Mas o amor muitas vezes não se fala, o carinho não tem muitas vezes palavra. Muitas vezes um abraço, uma palavra de Deus, ela não tem preço. Ela é capaz de levantar, sim, alguém do leito e de tirar alguém do vale da sombra da morte. Só Jesus e a minha família sabem o quanto a minha mãe é importante para mim. E vocês passaram e têm passado comigo por esse momento. Eu agradeço de coração, sou grato pela vida de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso de 41 diz assim. Quem é que achou? Amém? Amém. Todos os anos, os pais de Jesus, eu não sei, não sei como é que está o som para vocês, tá bom? Eu estou escutando meio alto aqui. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus completou... Amém? Amém. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Repete comigo, como de costume. Por favor, repete de novo, como de costume. Perfeito. Eles iam como de costume. O que é costume? Algo que se faz sempre. Como costume, como mania. Terminada a celebração, eles partiram de volta para Nazaré, que é o lugar ao qual eles tinham partido. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que os seus pais notassem a sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os fazendo perguntas. Todos os que o ouviam se admiravam do seu entendimento e de suas respostas. Quando viram seus pais, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Repete comigo, por favor. Por que você fez isso conosco? Guarda isso em nome de Jesus.
Eu confesso que eu sempre tive um desejo de fazer esses jargões evangélicos, mas não é só jargão, guarda isso mesmo. Mas por que me procuravam? Perguntou ele, Jesus. Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Até aqui. Agora abre comigo, por favor, no mesmo capítulo de Lucas 2, só que vai para o verso 25. Por favor. Lucas, verso 21. Lucas, capítulo 2, verso 21. Eu vou lendo. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo havia lhe dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta da purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Os seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 pombas. E naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia o Espírito conduziu ao templo. Repete comigo, conduziu ao templo. Nesse dia o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino, Jesus, ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo. Como prometeste, vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Até aqui. Por favor, feche os teus olhos comigo. Não te preocupa, ninguém vai pegar nada. Fica tranquilo. Fecha os teus olhos e estende a mão para cá. Em nome de Jesus. Me abençoa. É uma responsabilidade gigantesca trazer e compartilhar aquilo que Deus tem sobre a minha vida e tem queimado no meu coração. Me ajuda. Não me deixa sozinho nessa noite. Estende a mão para cá. Ora comigo. Pai, em nome de Jesus. Eu não desfaço a oração da tua serva, Pai, mas eu venho mais uma vez diante de ti. Dizer que eu dependo totalmente de ti, Pai. Se eu estou de pé aqui é pela tua graça, é pela tua glória. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu dependo de ti. Eu vivo porque tu vives, Senhor. Tu és bom e a tua graça e misericórdia duram para sempre. Que eu possa ser fiel àquilo que tu tem me dado, Pai, nem mais e nem menos. Somente aquilo que tu tem me dado. Para poder edificar a tua igreja, o teu povo, que tu alimenta, que tu sustenta. Somos o teu povo, Pai, dependemos de ti. Esperamos por ti. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, essa história tem mexido comigo há muito tempo. Há muito tempo. É engraçado que ela conta de um evento, ela fala de um evento inusitado. Sobre a perda ou perca, eu não sei, não sou professor de português, do menino Jesus. Do menino Jesus. Como de costume, todos os anos se descia a Jerusalém para a festa. E como de costume, todos os anos, a família levou Jesus a esse lugar. Pegaram Jesus, partiram para a festa, toda a festa foi vivida pela família como de costume, tudo normal. Quando chega o momento de retornar para casa, a palavra diz que Jesus fica na cidade. Quantos conhecem essa história? A palavra diz que Jesus fica na cidade, só que a família não percebe que Jesus fica lá. E segue viagem de um dia de caminhada para a sua cidade natal. A palavra diz que, pensando que Jesus estava no meio das pessoas que voltavam, no meio da família, dos amigos, eles caminharam. A vida seguiu. Ele estava ali, eu achava que ele estava tudo certo. Caminham quase um dia. Até que, depois de quase um dia, a mãe e o pai percebem que não viram Jesus.
E aí eles começam a procurar, cadê Jesus? Olha, meus amigos, eu tenho uma coisa muito séria com isso. Porque uma coisa é perder a chave do carro. Quem é que já perdeu a chave do carro? Uma coisa é perder a chave de casa. Uma coisa é perder o tema da escola, o trabalho, da faculdade. Quem é que já perdeu o que o cachorro comeu? Uma coisa é perder o ônibus. Outra coisa é perder um amigo. Outra coisa é perder alguém que ama. Outra coisa é perder o celular. Mas perder Jesus é complicado de se entender. Mas não é difícil de se ver. Porque, assim como Maria e José, nós muitas vezes caminhamos muito tempo com a lembrança antiga, e eu quero ser fiel ao que Deus me deu nessa noite. Falou muito comigo tudo que o Robson pregou na semana passada, inclusive da fidelidade àquilo que foi chamado. E eu fui chamado dessa forma. Então eu quero ser sucinto e fiel ao que eu recebi. E o que eu recebi é, muitas das vezes nós caminhamos por muito tempo, levamos a nossa vida como de costume, lembrando e vivendo as coisas que sempre aconteceram como sempre foram. Eu faço o que eu sempre fiz e o que eu estou acostumado a viver. Só que muitas vezes, sem perceber, Jesus fica para trás. E a gente se desespera, a gente nem percebe. Quem é que já esqueceu o celular em casa? Deixa eu fazer uma pergunta. E não responde. Ficou um dia sem celular? Não. Se esquece o celular, a gente volta muitas vezes na mesma hora para buscar. Só que parece que com Jesus as coisas são um pouco diferentes. A palavra diz que Maria e José percebem a ausência de Jesus. A família volta para casa, a festa termina e eles percebem, não, Jesus não está aqui. Mas a palavra diz que logo eles chegam à conclusão de que ele deve estar no meio dos parentes. Gente, eles não foram ver. Ninguém foi checar. É como se Jesus fosse... Eu tenho 2 filhas. Como é que eu vou esquecer a minha filha ou pensar que ela está em algum lugar? Inclusive, a minha filha está ali agora. É engraçado, mas sabe por que eu não perco ela? Porque ela não sai da minha vista. Como pode pais deixarem o menino Jesus para trás e pensarem que ele estava sem averiguar? Então, a primeira coisa que eu percebo nesse texto, muitas das vezes nós deixamos Jesus no meio do caminho e achamos que ele estava em tal lugar e ninguém verifica isso. Cutuca o teu irmão e pergunta, onde é que está Jesus? Qual foi a última vez que tu viu ele? Ele estava aí? Estava aí? Hoje nós vivemos uma geração que tem dado valor para coisas que não têm valor. E as coisas que realmente precisam de atenção são deixadas de lado. Perde qualquer coisa, mas não perde Jesus. Ele é o motivo de estarmos aqui agora. Cada oportunidade de encontrar Jesus pode mudar a tua história. Ele deve ser perseguido o tempo inteiro. Primeiro erro que nos fazem perder Jesus de vista, a gente não deixa ele nas vistas. A gente olha para qualquer coisa e se distrai com qualquer coisa e deixa Jesus de lado como se ele não tivesse valor. Por que tu está de pé?
Por que que tu está vivo? Por que que tu está aqui? Por qual motivo? Não, mas o louvor é legal. O louvor é legal. Ou então, os amigos são legais. A gente vai criar um espaço agora lá embaixo, com videogame. Ouvi falar que vai ter PlayStation 5, hein? Ó, receba. Receba. Ou então mesa de ping-pong. Ou então vai ter festa, tem bolo e comida. E é engraçado que Jesus é perdido numa festa. Porque muitas vezes a nossa vida está uma festa, está tudo bem. Está tudo tão bem que eu não preciso ficar de olho nele. Ele deve estar aí. A última vez que eu vi, estava ali. Qual foi a última vez que tu viu Jesus? É engraçado que existe um mistério sobre o olhar em Jesus. Existe uma palavra, abre comigo em João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Na conversa de Jesus com Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3. Verso 14. Presta atenção. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Deixa eu contar um pouquinho sobre Números 21. O povo de Israel saiu do Egito e começou aquela caminhada, a peregrinação, que era para ser 40 dias no deserto, e durou 40 anos. Porque o povo decidia sempre olhar para o lugar errado. Deus estava à frente com nuvem, com fogo, com o maná, e o povo olhava para trás, para o deserto, igual a mulher de Ló, olhando para aquilo que não devia. Chega um certo momento que Deus se indigna, porque o povo reclama tanto que ele começa a mandar serpentes venenosas para morder o povo. E o povo começa a morrer e começa a clamar: ai meu Deus, me ajuda, Moisés, a gente está morrendo. O que a gente faz? Deus dá ordenança, Moisés faz uma serpente, pendura, e todo aquele que olhasse para ela era curado da sua mordida. E o povo começa a olhar e começa a ser sarado. Jesus conversa com Nicodemos a respeito de coisas espirituais. Nicodemos fica perplexo, não consegue entender. E aí Jesus vem e diz: é necessário nascer de novo. Assim como o vento vem para onde ele vai, tu não sabe, assim é o Espírito, assim são os filhos de Deus. Que isso, vento, nascer de novo? Eu vou voltar para minha mãe? Como assim? Volto para ela e nasço de novo? Não entendo. E aí Jesus fala: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Sabe o que Jesus está dizendo? Que não tem vida para quem não olha para Ele. Não tem como viver sem olhar para Jesus. Os nossos olhos não devem estar em mais nenhum lugar que não seja o Salvador da nossa alma. E a gente vive uma vida olhando para todos os lugares, mas não para Jesus. E quando Ele manda olhar para Ele, a gente fica: como assim olhar? Mas olhar para onde? Ele não está aqui, Ele é invisível. Ele é invisível. Não consigo ver. Meu irmão, nessa noite, abre os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e vê. Se tu não percebeu, Jesus está aqui desde o início. Para onde tu tem olhado? Está vendo o quê? Série? O teu namoro? Os teus medos? Os teus anseios? A tua doença? Olha para Ele. Mas para que tu consiga ver Ele, é verdade que a palavra também diz que, assim como a serpente foi levantada, Jesus precisa ser levantado para ser visto. Sabe o que fez também? Jesus ter sido esquecido, porque Jesus não estava no mesmo nível que todos do lugar.
tu olhava, tu só via a gente. Jesus precisa ser mais alto, mais elevado, exaltado. Qual é o lugar que Jesus tem tido na tua vida? Ele está igual a qualquer coisa? Ele está nivelado com tudo? Ele está igual a tudo? Ou ele é mais alto do que todas as coisas? Mais elevado que todas as coisas? Sabe o que é engraçado também? Acompanha comigo. A palavra diz que eles começam a procurar depois de um dia. E quando eles começam a procurar depois de um dia, eles lembram, mas aonde ele ficou a última vez que ele foi visto? E a palavra diz que eles voltam a Jerusalém. Nessa noite, em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Só por um momento, rapidinho, em nome de Jesus, não é no meu nome. Qual foi o último lugar que tu viu Jesus? E começa a abrir o teu coração para ir para esse lugar agora. A gente está caminhando para esse lugar agora, e até o final dessa palavra a gente vai chegar lá. Eles voltam para Jerusalém, eles chegam em Jerusalém, e depois de 3 dias de procura, eles acham Jesus aonde? No templo. Onde é que tu está nessa noite? Por coincidência ou não, e eu não acredito em coincidência, tu está no lugar certo, está no templo. Mas sabe qual é a primeira coisa que eles dizem quando eles percebem Jesus lá? É, por que tu fez isso conosco? Sabe qual é a primeira coisa que nós dizemos quando percebemos que perdemos Jesus? Ah, Jesus, mas tu dificultou, por que tu fez isso? A culpa é tua. A culpa é tua. A gente não tinha te perdido. Na verdade, a gente estava bem certo de onde tu estava. Mas tu fez isso com a gente. Quem é que se identifica com isso? Quem é que muitas vezes perde a Jesus e põe a culpa nele? A culpa é tua, Jesus. Eu não prestei atenção em ti. Tu não foi o foco do meu olhar. Tu não estava exaltado na minha vida o suficiente para que eu pudesse saber onde tu estava. Mas a culpa é tua. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não tem culpa. Do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Quem perdeu Jesus fui eu. Quem perdeu Jesus foi você. Não foi ele que fez, não foi ele que recebeu a culpa, não é ele que recebe a culpa por tu ter perdido. Porque a responsabilidade de manter Jesus no olhar é tua. É tua, é minha, é nossa. A gente pode perder qualquer coisa, mas Jesus não dá para perder. Jesus não dá. Eu perdi a minha mãe era o meu tudo, mas eu descobri que Jesus é o meu tudo. E eu não posso perder Ele. Sem Ele não tem vida. Jesus não é opcional. Ele não é um apetrecho. Ele é a vida. A vida. Tu não pode escolher levar Jesus no caminho. Ele é o caminho. Se não está com Ele, está caminhando aonde? Agora deixa eu dizer uma coisa. Fato é que Jesus saiu. Isso é verdade. Isso é verdade. Ah, Lucas, mas é que na verdade não foi os pais que perderam, foi ele que saiu. Posso te contar um segredo? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Às vezes Jesus sai de fininho. Às vezes ele sai de propósito. Sabe por quê? Porque quando tudo é festa, quando tudo está bem, Ele não é o centro. Ele não é o foco. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus não foi assassinado, Ele se entregou por mim e por ti. Ele deu a vida por nós. Por que nós damos o resto para Ele?
Por que Ele não é digno de receber toda a honra, a glória, além da nossa boca, mas com a nossa vida? Por que Ele não é o primeiro pensamento da manhã e o último da noite? Por que a gente depende de qualquer coisa menos dEle? Por que a gente procura socorro em todas as coisas menos Ele? Por que a gente acha que dá para viver uma vida sem Ele? Ele te ama e Ele me ama, mas Ele não vai viver os teus pensamentos. Tu não pode tomar decisões para a tua vida, seguir o teu caminho e achar que Ele vai te seguir. Ele é digno de tudo, e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Os sonhos dele são mais altos que os nossos, os planos dele são mais altos. Ou a gente rende a nossa vida, olha para ele e vive tudo que ele tem, ou não tem vida. Mas deixa eu te dizer nessa noite, tu está no lugar certo. No lugar certo. Só que falta algo ainda, para que tu encontre ele essa noite. Abre comigo o Evangelho de Lucas, verso 25. Eu quero contar a história de um homem para vocês. Capítulo 2, verso 25. O mesmo que eu pedi para ler no início. Maria e José. E deixa aberto ali. Lucas, capítulo 2, verso 25. Deixa aberto aí que eu já vou terminar. Lucas, capítulo 2, verso 25. É engraçado que quando termina Lucas 21, 41, quando termina o texto, a história, a palavra diz bem assim, ó. O que vocês estavam me procurando? Acaso vocês não sabiam que eu devia estar cuidando das coisas do meu Pai? É engraçado que muitas das vezes a gente perde Jesus, percebe que perdeu Jesus. Beleza, nessa noite nós percebemos que perdemos. Se tu não perdeu, está tudo bem, glória a Deus. Mas essa mensagem é para aqueles que perderam. Se tu não encontrou Jesus no momento em que eu pedi para cutucar o irmão, é engraçado que tu está da mesma forma que Maria e José. Começaram a procurar, começaram a buscar, começaram a catar e chegaram no templo. E aí Jesus lembra a eles, vocês não sabiam, vocês não lembram que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? É engraçado que Maria e José não tiveram Jesus de uma forma normal. Jesus foi concebido de uma forma do Espírito Santo. E quando ele foi concebido, foi liberada uma palavra sobre a vida de Maria. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, ali pelo verso 20, se não me falha a memória, vai dizer que ela recebe a visitação do anjo Gabriel. Quem conhece a história? Agraciada é tu entre as mulheres. Ah, mas por quê? Porque de ti vai sair o Rei das Nações. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus vai ser o seu pai. E ele vai trazer o reino de Deus para esse mundo. Ela recebeu todas as verdades a respeito de Jesus. E a partir dali, palavras começam a ser liberadas sobre a vida dela. Quando ela se encontra com Isabel, mãe de João Batista, ela fala, mas por acaso, que graça tenho eu para que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ela sabia quem Jesus era. Ela já tinha recebido palavras a respeito dele e do que ele seria. Mas no momento em que ele sai para fazer o que ele tinha que fazer, ele esqueceu. Lucas, o que isso tem a ver comigo? Sabe o que tem a ver com a gente? Para agora e pensa comigo um pouquinho. Tu já recebeu alguma palavra a respeito de Jesus para a tua vida? Jesus já te falou alguma coisa? Do teu propósito, do que ele tem para ti, do que ele quer de ti? Do que ele vai fazer através de ti? Quem é que já recebeu uma palavra de Deus? Levanta a mão em nome de Jesus. Como é que tu não sabe onde ele está? A vida segue, as coisas acontecem e a gente esquece do que a gente ouviu. Em nome de Jesus, eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança nessa noite. Lembra de tudo que o Senhor te falou. Lembra das coisas que Ele te prometeu. Tu já sabia onde Ele estava, tu só esqueceu. Ele estava cuidando das coisas do pai dele, assim como tu devia estar cuidando das coisas do teu pai. Assim como eu devia e devo, é por isso que eu estou aqui. Cuidando daquilo que eu fui chamado para fazer.
Ah, Lucas, mas tu prega mal. Reclama com ele me chamou para isso. E eu tenho uma mensagem de Deus nessa noite para as nossas vidas. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê? Onde é que ele ficou? Onde é que ele ficou? Agora eu vou te dar o conselho de como achar. E a gente já vai terminar. O pessoal do louvor, se quiser subir. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25, conta a história de um homem que esperava em Deus a consolação de Israel. O nome desse homem era Simeão. A palavra diz que o Espírito Santo era sobre ele. Sobre ele. Enquanto Maria e José passaram quase 4 dias sem Jesus, um dia de perdido, 3 de busca, sem saber, rodando por tudo que é lugar, por onde ele pode ter passado, por onde ele foi, não sei. Simeão recebeu a direção do Espírito Santo, de ir no momento exato, no lugar exato, na hora exata, onde Jesus ia estar. Sem nem saber o nome de Jesus. E ele vai, e os olhos dele contemplam a promessa que havia sido feita há muito tempo. Sabe como é que tu vai achar Jesus, se tu quiser, nessa noite? O Espírito Santo de Deus, que daria testemunho, levaria, guiaria até Jesus e testemunharia dele. Qual tem sido o lugar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Qual é o lugar que ele tem recebido? Ele não é um arrepio. Ele não é um sentimentinho, mais ou menos, que eu senti. Ele é Deus. E só através dele a gente encontra Jesus. Levanta do teu lugar. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Eu sei que talvez vocês não gostem disso, mas só mais uma vez, ao invés de tocar o teu irmão, bate a mão no peito e diz: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê? Onde é que ele está? Aonde ele se meteu? Eu não sei o que vai ser agora, mas uma coisa eu sei: eu fui fiel àquilo que eu recebi, gostando você ou não. E ele está aqui, acreditando você ou não. Aleluia. E ele quer fazer parte da tua vida de uma forma plena. O desejo de Jesus, o amor que Jesus tem por mim e por ti, faz com que ele tenha ciúmes de nós. E quando tu olha, sabe quando tu olha para o teu namorado? Quando tu olha para o teu namorado, sabe quando tu olha para tua esposa, para o teu esposo? Ou sabe quando tu ainda não tem namorado, mas tu já tem um crush? E tu olha para ele quando alguém está conversando e tu fica com desejo que ele não fale com ninguém? É isso que a palavra diz a respeito de nós. Uma tradução vai dizer que ele tem sentimentos avassaladores. Ele tem um desejo ardente, um ciúme por mim e por ti. Só que a questão é, ele o tempo todo nos serve e nós muitas das vezes não olhamos. Então um apelo nessa noite, eu quero fazer um apelo, quero fazer 2 apelos, 2 pedidos, 2 convites. Primeiro convite: se tu não aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, essa é a oportunidade de mudar a tua vida. Ah, Lucas, então eu vou ter um carro? Não. Ou não sei. Vou ter uma casa? Não. Vai ter muito mais do que uma casa. Aleluia. Vai ter muito mais, tu vai ter vida. Vida de verdade, não mais existência. Não mais viver dia após dia sem saber por que está aqui. Ele te dá vida e abundância. E vida eterna. E vida eterna. Que nunca mais vai acabar. E o segundo convite é: se tu identificou que Jesus não tem tido o lugar que deveria na tua vida, eu te convido a vir aqui, nós vamos orar por ti.
Nós vamos orar pela tua vida, para que Jesus volte para o devido lugar, o lugar que ele nunca deveria ter perdido. Mas esse convite é para corajosos. Se tu está em dúvida, não vem. Não vem. Jesus é muito maior e muito mais digno da tua certeza e do teu esforço do que do teu medo. Enquanto os meninos vão louvar o Senhor, o Heron vai falar. Passa aqui à frente, em nome de Jesus. Deixa eu dizer mais uma coisinha nesse segundo apelo que o Lucas fez. O primeiro louvor que a gente cantou aqui dizia assim, ó, só para te adorar e fazer teu nome santo. Só para te adorar estamos nós aqui. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para que tu pense comigo uma coisa. É só para adorar a Deus mesmo que tu vem aqui? Porque alguns ficam conversando, outros ficam com o celular, outros andam para um lado e para o outro. E eu queria que tu pensasse nisso. E eu fui olhar aqui, olha que interessante isso. Eu fui olhar o significado de adoração na língua portuguesa. Adoração é o ato de amar de modo intenso. Está relacionado a respeito. Será que quando tu entra aqui, tu respeita aquele que já está aqui, Jesus? Será que tu ama Ele de modo intenso no tempo que tu estás aqui? Está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa. Será que quando tu entra aqui, tu reverencia a esse Jesus que um dia morreu numa cruz por ti? E deixa eu te dizer uma coisa, para morrer na cruz ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo. De tudo. Para morrer numa cruz ele abriu mão da integridade física dele. Ele topou, gente, os cravos, a coroa, os açoites. Ele topou todas essas coisas por mim e por ti. E no final do culto, no final desse culto, eu quero te trazer essa reflexão. Será que quando tu vem nesse lugar e tu entra nessa porta, tu vem aqui para reverenciar esse homem que abriu mão de tudo para pagar um preço que tu não tinha condições de pagar? Será que quando tu entra nessa porta, tu respeita aquele que está aqui te esperando? Será que tu ama intensamente a esse Jesus? E só para terminar aqui e continuar nesse apelo, nós, humanamente falando, porque somos humanos, gostamos de muitas coisas, cada um de algumas. Eu gosto de esporte e gosto de comer, como vocês podem ver. E muitas vezes, para ir num jogo do Grêmio, eu me preparava e eu largava tudo para fazer aquilo. Talvez vocês gostem de jogar play, talvez vocês gostem, sei lá do que vocês gostam, mas para fazer aquilo que a gente gosta, às vezes a gente larga tudo para fazer. Às vezes a gente até briga com alguém que combinou de fazer e não foi. Às vezes a gente se desentende, mas quando a gente quer fazer algo que a gente gosta, a gente se entrega e faz com intensidade. E o Lucas falou aqui, e Deus usou ele com graça para nos dizer assim, ó, a família de Jesus foi numa festa
festa, e uma festa é bom, porque a gente come, a gente bebe. Como eu gosto de comer, na festa eu comecei falando com a comida. A gente vai conversar com as pessoas, a gente faz muitas coisas legais numa festa. E eles foram para uma festa e fizeram muitas coisas legais, sacrificaram, comeram. A festa tinha muitas coisas. E como eles trabalhavam demais, a festa para eles era algo muito bom. E às vezes tu tem feito coisas na tua vida que tu gosta muito, mas tu tem esquecido daquele que deu a vida por ti. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, para cumprir o propósito que o Pai tinha para a vida dele, a Bíblia diz que ele abriu mão da sua posição. E para ti ter uma vida com Jesus e com Deus, tu vai precisar abrir mão de algumas coisas. Tu vai precisar abrir mão de algumas coisas. Hoje eu estou falando restritamente desse lugar, desse horário das 8 até as 9h30, 9h40, até as 10. Se chegar às 10 da noite a gente já reclama. Mas o que a gente gosta de fazer pode durar uma noite toda. 6 horas, 8 horas, pode durar quanto tempo der. Às vezes na igreja tem gente que é chato, né? Porque prega até as 10h15. Olha só. Porque a gente gosta até as 9h30 só. Mas eu quero que tu pense na tua vida. E deixa eu te dizer uma coisa. A maturidade chega para nós quando a gente começa a fazer aquilo que nós somos responsáveis por fazer. E a imaturidade está ligado àqueles que só gostam que só fazem aquilo que gostam. Assim é uma criança. E eles brigam. Eles brigam. Eu tenho os meus sobrinhos. Quando uma quer fazer uma coisa que a outra não quer, fecha a rosto. Fecha o pau. Porque são crianças imaturas. Está entendendo o que eu estou falando? Chegou uma hora na tua vida que tu não pode mais viver fazendo só o que tu gosta de fazer. Tu precisa assumir a responsabilidade de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é maturidade. Isso é conhecimento desse Jesus. Isso é andar sem esquecer esse Jesus. E o Lucas falou uma coisa muito interessante. Jesus não é um amuleto. E Jesus, ele não é o gênio da lâmpada que tu vai esfregar de vez em quando para fazer a tua vontade. Jesus, ele não é o teu socorro na hora que as coisas que tu quer fazer não dá certo. Não foi para isso que ele te chamou. E eu quero reforçar esse segundo apelo. Para que tu veio aqui nessa noite? Porque na hora de cantar, a gente levanta as mãos e canta, mas às vezes a gente nem se dá conta de estar cantando. Mas alguns aqui levantaram a mão hoje. Outros estavam com a mão ocupada, com o telefone, fazendo outras coisas. Querido, eu não estou falando isso para te acusar. Não. O acusador é o diabo. E a gente não tem nada a ver com ele. A gente só está aqui contra ele. Para desfazer os enganos dele. Para desfazer as fortalezas que ele cria na nossa mente. Amém? Então tu tem uma oportunidade. Talvez tu vai fazer uma reflexão com o Espírito Santo. Tu vai dizer assim, pô, é verdade. Não foi só para adorar que eu vim aqui hoje. Eu vim por causa disso, daquilo, daquilo outro. E deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Abre o teu coração, porque ele tem um plano com a tua vida. Ele tem um propósito com a tua vida. E não existe nada melhor do que isso para a tua vida, do que cumprir aquilo que Deus tem para ti. Amém?